né? Então eu desacredito eu desacredito muito na questão daqueles que são pagos para isso. Eu desacredito naqueles que não conheceram o amor de Cristo, mas na igreja eu acredito nela. Então eu creio que nós, como igreja, se a gente se posicionar, a gente vai ver muita mudança na nossa cidade. Eu creio nisso. Se Deus há de promover isso em todos nós. Eu acho que a gente tem também um outro problema, que é o romantismo da missão, né? Uhum. Vou fazer missão e imagina de uma forma romântica o processo. E não tem nada de romantismo, né? Zero. Lembro quando eu estava no abrigo, eu até falei para meus adolescentes isso Eu falava que eu sonhava um dia a gente poder ter uma casa, a gente morar junto, todo mundo, né? Tal. Daí veio o incêndio, veio o abrigo, eu falei, nossa, cara, meu sonho virou um pesadelo. Eu engordei 20 quilos, cara, era uma coisa louca, porque assim, no abrigo tinham famílias que brigavam lá, entre elas, né? E eu tinha que resolver as brigas. E às vezes elas brigavam e falavam assim, olha, Júnior, eu vou fazer um almoço hoje, mas não vou fazer para todo mundo, só para minha família. Eu quero que você coma com a gente. Eu ia comia. Aí outra família via que eu tinha comido com aquela família e falava assim, não, que história é essa? Você comeu com ela, vai ter que comer com a gente. Então imagina, né? Almoçava 20 vezes no dia. E a ansiedade minha de querer ver as coisas acontecendo, né? Então, assim, foram tempos bem difíceis. Mas, assim, missões... quando eu vejo Lucas, se eu não me engano é Lucas 9, que Jesus ele fala sobre as pessoas que querem segui-lo, né? Ah, Jesus, eu vou te seguir para onde quer que você for. Acho que é 9,52, se não me engano. E ele fala assim, olha, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas eu não tenho nem onde encostar a cabeça. Então, assim, não tem conforto. A vida comigo é assim, cara. Então, não tem como a gente romantizar. E quando eu falo de missões, somos todos missionários. Quando a gente se coloca nessa questão de querer fazer algo pelo outro, ela vai gerar um desconforto na gente. Quando eu quero entrar na vida de uma pessoa, vai gerar um desconforto. Não tem como. E, Junel, e a pessoa precisa estar preparada para isso. Precisa. Muito preparada. Mas faz parte do evangelho, né? Eu creio que esse mesmo Espírito Santo que nos leva, ele nos capacita, né? Para isso, né? Eu tive um preparo, foi no dia a dia. No dia a dia. Foi no dia a dia. Então, muitas pessoas, viu, Silas? Eu não sei como está nosso tempo aí. Não, vamos seguir. Mas assim, para mim nunca foi difícil. Eu já me envolvi pelo menos 3 ou 4 vezes em questões que eu podia perder a vida numa situação, amigos me ligando, você é louco, você não pensa na sua família? Eu falei, não, eu tenho uma prioridade. Mas o que sempre mexe comigo, Silas, muito mais do que perder a vida, foi abrir mão de algumas coisas, de algumas prioridades para mim, coisas que para mim eram importantes. Eu lembro que agora eu trabalho melhor com isso, sabe? Mas pensar, às vezes eu olho para os meus amigos que eram daquela época da minha conversão, viajando, dando uma boa estrutura para a família, e eu sem poder oferecer algo melhor para os meus filhos, querendo oferecer. Isso é uma luta, cara. Eu falo, putz. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, Deus, eu creio porque eu estou aqui. E coisas maiores que eu consigo enxergar. Então, assim, é o vencer. Você fala assim, Deus, eu não quero estar pegado. E o bom é assim, ver minha filha até agora ela cresceu demais, né? O tamanho do pai também, né? Mas assim, minha filha até os 11, 12 anos, assim, eu já está com 14, né? Era só roupa doada, cara. Só roupa doada da minha irmã e tal. E ela sempre foi muito feliz, cara. E assim, hoje ver os valores dos meus filhos, o meu filho também, sabe? É uma alegria ver assim, sabe? Um menino bom, sem maldade, cara. E eu louvo a Deus por ter essa herança, sabe? Então são coisas que dinheiro no mundo não paga essa família que eu tenho, esse amor que eu tenho, né? Então, assim, entre outras coisas, né? Em relação ao que o Espírito Santo vai marcando a gente. Mas, assim, é uma entrega. Voltando à pergunta. O cristianismo é uma entrega.
Sempre vai ser. Para que a gente possa viver esse evangelho e gerar transformação de realidades e em pessoas, para sermos usados por esse Espírito, tem que ter entrega, cara. Tem que ter. Ela tira a gente do nosso comodismo, né? Da zona de conforto, né? Exato. Muito bom. Vou tomar um ar aqui. Eu queria conversar um pouquinho com você agora, entender um pouquinho, até para a gente dar uma respirada aí. Como é que você foi parar no MasterChef? Doutor, como que isso ocorreu? Não sei quem sabe, mas ele foi parar no MasterChef. Depois vocês... Oi? A foto lá, a foto do... Né? Foi uma experiência muito legal, né? Como é que foi? Como é que se deu? Como é que ocorreu? Como é que... Conta Porque assim, eu gosto muito de cozinhar, cara. Eu sempre gostei. Quando eu conheci a Karen, ela falava que eu era o melhor sanduicheiro do mundo. Aí, né? Coisa de mulher, né? Mas assim, quando começou a passar o MasterChef, a primeira temporada, sim, eu me identifiquei muito com esse programa. Eu não sou muito de assistir TV, eu gosto de assistir MasterChef e gosto de assistir jogo de futebol. Uhum. E, nossa, cara, eu amei o programa. Foi que coisa legal, né? Apesar da competitividade, que eu não sou tão a favor, mas assim, eu amava, cara. Achei muito legal. E, enfim. Aí eu lembro quando teve a segunda temporada, a Júlia, minha filha, fala assim: manda, se inscreve. Você sabe cozinhar bem, você vai lá e tal. E eu tentei me inscrever, cara. É uma besteira. Eu fui. Mas não rolou. Não deu certo. Foi meio impossível. Tanto de participantes, né, tal. E continuei assistindo. Assisto todos com MasterChef+, que é com os idosos, com criança. Eu assisto tudo. Profissionais. E até que na pandemia estava passando que assim, na pandemia foi uma temporada diferente, que cada semana mudava os participantes. Não era reality, aquele coisa que ficava... Era um único dia, já resolvia ali tudo no Já resolvia dia, tudo num dia. Eu lembro. E aí a Júlia fala assim: opa, esse é fácil, vai, pode ser que dê, né? E eu falo assim: não, Júlia, não rola. Eu já tentei, não quero mais. Até que chegou um dia, ela falou assim: não, pai, eu vou te filmar. Faz foi um risoto que eu gosto muito de fazer, que é o risoto... como é o nome? É risoto de linguiça de Bragança com banana. Aí falou assim: e eu vou te filmar e a gente vai mandar. Eu falei: tá bom, Júlia, vai lá. Vai. Daí eu tinha que me apresentar, falar algumas coisas. Uhum. E a gente mandou numa segunda-feira, só que tinha acabado as inscrições no domingo. Eu falei: Júlia, não vai dar, por que você mandou? Já acabou as inscrições, né? Eu falei assim: ficou triste, né? Mas na terça-feira me ligaram. Da terça-feira, eu falei assim: tal, a gente acabou de ver seu vídeo, né? Eu falei: mas não tinha acabado a inscrição? Ele falou: não, mas a gente ainda pegou, tal. Ainda bem que chegou o seu. A gente queria conhecer um pouco mais de você, né? Aí eu falei: pô, foi super legal. Daí fizeram, foi uma bateria de teste. Aí eu tinha que cozinhar ao vivo para 2 pessoas do programa, né? Então, como ainda estava em pandemia, né? Então a gente não podia estar presencial, então tinha que fazer um esquema e as 2 pessoas iam conversando e eu tinha que ficar cozinhando o prato e conversando com eles, sendo entrevistado. Foi muito legal até, mas foi bem assim. Daí depois outras 2 entrevistas, até que falaram: não, você está aprovado, você vai participar, né? Que legal. Foi muito legal, foi uma experiência bacana. E essa experiência te trouxe... Abriu algumas portas? Foi assim, sabe? Eu não... Eu lembro quando eu fui, a Karen falava assim: mas você é louco, não sei o quê, você não tem medo? Eu falei assim: eu tenho medo de passar vergonha nacional, tá? E eu lembro que eu falei assim, sabe? Isso é de coração. Eu falei para Deus, falei assim: Deus, eu quero de alguma forma glorificar teu nome aqui. E os bastidores são muito legais lá, porque você chega muito cedo, faz um monte de coisa, faz foto, faz um monte de coisa, e eles não... E a comida de verdade mesmo. Pô. Mas assim, no meu camarim estava eu e mais 2 pessoas. E você é proibido de falar da sua vida. Você não podia falar nada. Só conversar.
E dava um livro de receita gigantesco para a gente, para você ficar estudando. E eu falei assim, Deus, eu não quero envergonhar seu nome, mas ao mesmo tempo também não quero passar vergonha, Deus, me deixa passar vergonha, né? E eu orando assim, e falar assim, só que eu estava na cabeça que a entrevista que eles me fizeram era só de comida asiática. Eu não tinha muita experiência com asiática, a não ser a japonesa. Rapaz, eu passei, acho que foi até o programa, foram umas 2 semanas estudando comida asiática. E a Júlia falava assim para mim, pai, vai ser chocolate, vai ser chocolate. E eu falei assim, não, eu fiz 2, eu não gostava também de chocolate, né? De fazer receita com chocolate, nem doce, nem a asiática. Mas fiquei treinando asiática, fiz 3 receitas. E eles gostaram do brownie, né, em casa. Aí chegou o programa. Aí toda essa tensão, lendo o livro de receita e tal. Aí vieram as apresentações. Então a gente começou a falar da vida e tal. Aí eu contei a minha história, eu contei parte daquilo que eu contei para vocês, né? E na hora do prato, a gente não sabe o que é mesmo. Aí entra o cara do chocolate, da Cacau Show. Falei, pô, chocolate. Falei, tô lascado. Devia ter ouvido sua filha. Pois é, rapaz. Aí assim, enfim, e era medidas, cara. E eu decorei xícara, mas não é. Onde já se viu? Era medidas. Eu sei que meu brownie, eu tive que arrumar ele na hora, sabe? Porque eu coloquei farinha a menos, depois eu coloquei a farinha e tal. Eu perdi muito tempo no preparo, e o brownie é 30 minutos de forno. E eu tinha, acho que 25 minutos. Eu falei, agora? E eu olhava e estava mole. Eu falei, meu... E eu preocupado também com o complemento, né, que ia fazer um creme de mascarpone. Aí eu aumentei o fogo e fui me preocupar com o meu creme. Esqueci. Torrou. Aí queimou embaixo o brownie. Aí eu já desesperado, comecei a suar. Né? Eu não fiz nada direito, né? Levei uma... Aí o cara veio até a minha mesa, né? A Paola Caurocella, falou assim, meu, o que é isso aqui? Eu falei assim, era para ser um brownie. Né? Eu falei assim, então isso aqui virou um cookie, né? Virou um cucão. Deu uma tirada, eu falei, é verdade, né? Aí levei lá, né, tal, daí o Fogaça até falou assim, pô, o sabor tá bom, me lembrou minha casa, minha família, né? O Jacan me escorraçou lá, né? E eu saí com aquele sentimento, meu, o que eu vou falar para meus amigos? Porque a gente saiu do programa, não podia falar para ninguém, só para sua família lá, né? Mas não podia. Até para ir no ar, né? E eles tinham até um esquema de segurança que nem os funcionários da Band podiam conhecer a gente, eram proibidos de ver a gente, falar com a gente. Então a gente tinha que entrava para o set de filmagem, saía rapidinho, sabe? Era um esquema de segurança lá. Então não podia passar a informação de quem ganhou, nem nada, né? E eu pensando, falei assim, eu vou passar vergonha. Isso foi em junho, a filmagem. E o programa só passou em dezembro. Então, assim, de junho a dezembro, cara, eu estava me matando por dentro. Eu falei assim, meu, as pessoas vão me tirar, aí vão ficar me chamando de cucão, né? E, cara, enfim, né? Melhor do que o Júnior do Buraco Quente, né? Melhor, cara. Melhor. Mas me chamam de cucão lá também. Aí o que acontece? No dia, acho que 2 dias antes, eles jogaram no YouTube as apresentações. E apareceu a minha apresentação, falando disso daí, da entrega, todas essas coisas, né? E viralizou, cara. Nossa, viralizou e eu não estava preparado para aquilo. Eu falei assim, eu estava preparado para a gozação, né? Para a zoação. Aí viralizou o seu testemunho. E foi uma coisa muito louca, porque eu não estava esperado e começou muita gente, e o número do Instagram começou a subir, eu assustado com tudo aquilo, recebendo um monte de mensagem. Eu falei que, nossa, o que eu faço, né? Aí chegou no programa, as pessoas estavam com uma expectativa, né? Um monte de gente torcendo, time Juneu, não sei o quê e tal, né? Aí, enfim, acabou que o meu erro lá na cozinha não pegou. O que pegou foi só o testemunho. E foi muito legal. Foi assim, eu recebi mensagens de pessoas de várias crenças. Uma delas que me marcou muito foi um espírita, que ele falou assim, olha, acabei de ver o seu relato e minha vida não tinha mais sentido. Eu estava para me suicidar. Eu falei assim, depois que eu vi isso, eu falei assim, olha, eu estava muito focado em mim, nos meus problemas, e tem tanta gente que tem tanto problema, e eu quero voltar a fazer boas obras. Daí eu falei assim, olha, eu falei de Jesus para ele, foi um monte de coisa assim. Mas é gostoso ver os relatos, assim, a coisa mais gostosa disso tudo, muito mais do que abrir portas, foram os relatos que eu recebi. Recebi muitos convites, e eu neguei
todos os convites. E eu levava para a minha família, levava para o pessoal que trabalha comigo no Mochileiros, para a nossa diretoria. Eu falava assim, olha, não quero que isso se perca. Porque, assim, antes eu estava com medo do Júnior passar vergonha, o Juneu passar vergonha. Mas agora quem foi glorificado não foi o Juneu, porque o Juneu não era digno de ser glorificado, mas Deus foi glorificado, isso aí não pode perder. Então a gente negou todos os convites, a gente resolveu não aceitar, não tirar proveito disso para que essa mensagem ela ficasse. E até hoje tem sido assim. Eu sou péssimo com rede social, a gente não procura não tirar vantagem disso. Porém, muitas pessoas se identificaram no começo com o trabalho, né? Era tempo de pandemia, então questão de distribuição de cestas, essas coisas. Então, vira uma sinceridade no que a gente realiza no nosso trabalho. E alguns se aproximaram, viraram voluntários, né? Então, assim... Mas, assim, a gente... eu creio que já passou o tempo, mas hoje na internet, pelo menos, o testemunho está ficando, né? Então, isso, quem não viu, puxe lá na internet, Masterchef, Junel, vai estar lá o... depois eu fui fazer gastronomia, terminei a gastronomia também. Agora temos um chefe agora, aí agora eu sei fazer um brownie, viu, gente? Qual é a especialidade do chefe aí? Comida italiana, né? Eu já era cozinha italiana, então já estava para esse lado. Fui fazer um estágio lá em Gramado, né? Então eu gosto muito da cozinha italiana. Eu também. Já estão convidados para ir lá com a gente. A gente precisa fazer um vamos fazer aqui, um evento gastronômico, e aí a gente vai... com alegria. Vai chamar você, porque a gente tem umas palmeirinhas aqui também, viu? Olha aí, ó, vamos dividir um espaço, então. Fazer um espaço gastronômico social. A gente tem um abrigo aqui de crianças aqui do lado. Que a gente que legal. tem tentado ajudar a fazer algo. E aí a gente pode bolar algo para muito bom fazer para esse pessoal aí, fazer para eles. E muito legal. Gastronômico, acho que vai ser bacana. Muito vamos azeitar. Tamo junto, ideia, viu? De verdade mesmo. Vamos azeitar. Eu tenho, algumas pessoas têm me convidado para festas, né? Então eu tenho feito eventos. Conferência missionária, uma vez uma igreja, que até que próxima, ela me convidou, eu tinha que fazer 10 pratos de 10 países que não são convencionais, sabe? Guiné-Bissau. Foi uma experiência muito louca. E aí você fez? Fiz, eu gosto muito. Então, ó. Dai, cadê a Dai? Tá aí, anota aí, vamos chamar o Junel para a gente fazer essa experiência gastronômica aqui na comunidade. Junel, para a gente já seguir aqui para a pergunta final, quais são as marcas que o Espírito Santo tem deixado em você e através de você, que você pode falar, tanto para aqueles que estão aqui hoje ao vivo e para aqueles que estão online conosco, vendo, seja em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer circunstância, essa sua experiência, essa sua vida. Quais são as marcas que o Espírito deixou? Olha, é uma constante transformação. Contato com o outro. Quando Jesus ele fala assim em Mateus 25, que quando a gente vai até os pequeninos, vai nas prisões, vai com aqueles que tanto precisam, né? Lá a gente se encontra com ele. E esse encontro gera uma marca, gera uma transformação. Até hoje eu tenho sido transformado no encontro com o outro. A gente recebe cura quando a gente vai no encontro com o outro, quando a gente se coloca no lugar do outro. Então, assim, é algo mútuo, porque, assim, tanto a gente é transformado e a gente vê uma transformação que esse Espírito Santo faz. E isso não tem preço. É a melhor marca que a gente pode ter, porque se entregar, o abrir mão de algumas coisas em prol do outro, ele se torna fácil depois que você vê o resultado. Você fala assim, nossa, que bom que eu fiz isso. Então, não é dolorido. Eu hoje tenho uma situação mais difícil, economicamente, financeiramente falando, com a minha família. Ela se torna leve diante daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente testemunha, daquilo que o Espírito Santo tem feito. E eu gostaria de contar só um testemunho, que é do Wallace. Eu não sei nem se eu contei no acampamento, mas eu gosto de falar muito desse caso, entre outros que a gente tem. O Wallace, dentro do acampamento, era um menino que gostava de trabalhar.
Ele não gostava de brincar, gostava de ajudar a gente. Varrer chão, limpar banheiro, super dedicado. E a gente fala, vai brincar, é hora de... Não quero ajudar vocês. E no acampamento, na conversa, o monitor descobriu que ele tinha um problema em casa. Algum tipo de violência em casa. E isso acendeu a luz na gente, a gente foi atrás da informação. Esse menino, a partir das 6 horas, os pais trabalhavam num ferro velho, mas a partir das 6 horas a mãe era alcoólatra e o pai estava no crack. Era só se drogando na frente do menino. E ele ficava a partir das 6 horas até a hora deles desmaiarem, cuidando deles. Dava banho, colocava para dormir. E um menino que a vida dele era essa. E ele sempre pedia oração para a gente, mas não falava o porquê. Ora pelos meus pais. E a partir dessa informação a gente começou a tentar trazer a mãe para perto, enfim. A mãe engravidou, teve uma filha, e lá eu acredito que descobriram a realidade deles. Na própria maternidade, levaram a criança para um abrigo. E essa mãe, embora estava sob a dependência do álcool, ela ama os filhos, amava aquela filha que tinha acabado de nascer e não aguentava essa situação. E fala assim, eu quero me livrar disso. Ia para um programa da prefeitura, não conseguia, do CRAS, e estava ficando desesperada, porque a criança estava crescendo sem a mãe, no abrigo, ela podia visitar, mas não podia levar para casa, não podia ficar muito tempo. Até que o conselho tutelar, a vara da família ligou para a gente, que queriam levar o Wallace dela para um abrigo também. E eu não sei como eles chegaram, porque a gente que cuidava dele, né? Mas eu falei assim, não faz isso, você vai matar essa mãe. A gente está acompanhando, deixa. Enfim, até que um dia essa mãe chegou lá para a gente e falou assim, olha, minha vida está destruída. E começou a abrir a vida dela, falou assim, olha, eu estou para perder meu apartamento, porque a gente nunca pagou uma parcela, que era um apartamento social. Não tenho água, não tenho luz, está tudo indo para os vícios. Já perdi minha filha, estou para perder meu filho, eu não sei mais o que fazer. E eu creio que você já passou por isso, Silas. A gente, quando vai aconselhar, cuidar de uma pessoa, você não tem o que falar. Você fala, o que eu vou falar para essa mulher? E aí, o Espírito Santo me deu um estalo, falou assim, cadê sua família? Sua mãe? Ela falou assim, estão no interior faz mais de 20 anos, 15 anos que eu não falo com eles. Não vou para lá. Eu falei, vamos para lá? Ela falou assim, você está louco? Eu falei, vamos. Eu estava para fazer um outro acampamento, não tinha dinheiro, estava nessa campanha louca de doações, não tinha carro. Eu falei, vamos. Ela, vamos. Aluguei um carro, comecei a ligar para as pessoas, falei assim, preciso ir para o interior, me ajuda a alugar um carro. Me ajudaram a alugar o carro, pagar as despesas de pedágio, essas coisas. E fui com ela, conversei com a família lá, falei assim, olha, a gente precisa mandar ela para um centro de tratamento, de recuperação. Vocês cuidam do Wallace, enfim, a gente cuida. A família abraçou, encontrei uma igreja batista na cidade, que era lá em... Não é Cacilândia. Penápolis. Em Penápolis. Enfim, mobilizamos muita gente, ela resolveu ir para o tratamento. E foi para o tratamento. Aí o marido não, é o marido, né? O pai dos dois, também quis ir, levamos ele para Barretos. E o Wallace para lá. Ligamos para a vara da família, falamos assim, precisa liberar a criança para essa mãe poder se recuperar melhor. Libera para a mãe dela, que está lá no interior, liberar a criança para a mãe poder fazer o tratamento tranquilo lá no Mato Grosso do Sul. Levamos ela até o Mato Grosso do Sul. Enfim, depois de 3 meses, nós fomos visitá-la. Essa mulher estava transformada. Você viu o Espírito Santo daquela mulher. A gente olhou para ela e a gente começou a chorar. Aí visitamos lá, o alemão estava no tratamento também, o alemão não estava transformado ainda, mas continuou, fez os 6 meses dele lá. Aquela mulher saiu e falou assim, Júnior, eu não quero voltar para a favela. Falei, não, vamos morar aqui, mora aqui em Penápolis, perto da sua família e tal, né? E o alemão estava no tratamento, foi para outro tratamento. E começou, então a filha ainda estava com a guarda com a mãe, né? Então ela visitava, estava atrás de emprego, arrumou um emprego. O alemão voltou para lá, teve uma caída, se esborrachou com a moto, bêbado, drogado, enfim. E ela mandou ele para mim e falou assim, cuida dele aí. Era uma noite de Natal. E o alemão falou assim, a família do alemão não queria ele aqui, ninguém mais queria. Eu falei assim, alemão, até quando, cara?
Todo mundo tinha desistido dele. Daí eu falei assim, não, alemão, a gente não desiste de você, cara. Vamos para outro lugar. Levamos ele para outro lugar. Que eram 9 meses de tratamento. Depois de 9 meses, o alemão foi transformado também. Hoje eles estão morando em Penápolis, tem a família, tem um pouco da dificuldade, mas estão apegados, estão na igreja. Os 4 estão juntos. Deus transformou, o Espírito Santo transformou. Isso são coisas que você, a gente não consegue fazer. A gente é usado pelo Espírito Santo porque quem faz é Ele. E essa marca, ela não tem preço. Faz você falar assim, valeu a pena, cara. Vale a pena tudo. Vale a pena você se entregar pelo outro. Vale a pena porque assim você vê o Espírito Santo agir isso, vê o nome de Deus sendo glorificado através daquela transformação, não tem preço. Então, assim, isso é a marca que Ele faz. Né? É uma marca que às vezes você pensa que é pesado, não é. Porque você é transformado, você vê a transformação que Ele faz. Isso não tem preço nenhum. Né? Glória a Deus. Sim. Vamos aplaudir? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, Judeu, antes da gente encerrar, como que as pessoas podem ajudar o projeto, o Juneu? Pode apoiar e ajudar o missionário Juneu e o projeto do missionário Juneu. Legal. Hoje a gente está numa... o sonho da Karen sempre foi estar integral. Hoje eu tenho pessoas que ajudam a gente, né? Que me permitem estar integral. Eu já fiz 3 especializações: gastronomia, futebol e sociologia. Foi tudo pensando no trabalho missionário. Né? Cada situação que a gente viveu. A Karen hoje ela é fisioterapeuta, mas ela está terminando agora psicopedagogia. Nós tínhamos 4 psicopedagogas antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente perdeu todos. Ninguém mais tem vindo trabalhar com a gente. A Karen foi fazer a psicopedagogia porque ela ama o trabalho, ama ver a transformação educacional na vida das crianças que a gente tem feito todos os dias. Né? Então, a gente trabalha de segunda a sábado. E a gente faz um trabalho que não é reforço escolar. É o que a gente recebe nas escolas particulares, as crianças. Né? Então, é uma plataforma de ensino. É um novo estudo. E é fantástico o que tem acontecido. E a Karen fez a psicopedagogia. O sonho dela é estar integral. Então, hoje a gente precisa de pessoas mantenedores para ajudar a Karen a estar integral. A gente tem o missionário Alex também, que a gente luta por isso. Então, uma forma é apadrinhando o projeto ou apadrinhando uma criança que a gente manda. A gente tem um trabalho de apadrinhamento onde a gente manda as pessoas podem ir lá, conhecer a criança, levar a criança para passear, pode se relacionar com a criança. E ajuda financeiramente que esse valor ele volta para a criança e volta também para o apoio missionário. Né? Então, tem o apadrinhamento. E a fábrica de bolachas. Então, hoje, a gastronomia também, a gente tem uma mini fábrica de bolachas que a gente fabrica o bolacha. Então, eu gosto de falar bolacha. Nós somos paulistanos, né? A gente tem que honrar o nosso bolacha. Eu vendi lá no meu... A gente tem oferecido lá no prédio e tem alguns cariocas. O pessoal fala, é bolacha? Eu falei, é bolacha da boa. Não é biscoito? Eu falei, não, é bolacha. Aqui, ó. Faz... aqui, ó. A receita é especial, gente. Essa aqui é diferente. Então, é uma maneira de apoiar, é você pegar semanalmente ou cada 2 semanas. Essa frase é fantástica, né? Não sei se vocês já perceberam e já leram essa frase. Não é só farinha e açúcar, é amor confeitado. Então, assim, é uma forma de ajudar a gente, porque a gente está buscando essa autossustentabilidade também, né? Então, é o nosso negócio. Então, a gente tem procurado ver se consegue encaixar em mercados, alguns lugares. Mas a gente acredita na força das pessoas mesmo, de levar no trabalho, levar na escola, e vai em alguns lugares para tentar vender. Então, isso ajuda muito a gente. Ajuda muito. A gente tem sonhado com esse projeto. É um projeto também que não só para dar um retorno para a gente, mas também a gente envolve os adolescentes que cresceram já no trabalho. Então, hoje, um menino para ir para o Jovem Aprendiz, ele está despreparado, a galerinha da favela. Porque a maneira de se vestir, a maneira de falar, de se portar, então a gente está preparando eles para um Jovem Aprendiz e encaminhar eles para o Jovem Aprendiz. Então, é um preparo para o mercado de trabalho que a gente faz com os adolescentes e, no futuro, o nosso sonho é atender também os refugiados na nossa cidade. Né? Então,
dar uma forma de remuneração para eles, né? Então a bolacha é uma grande ajuda também. E o Junel trouxe também o nosso pedido, né? Ele trouxe ali. Trouxe então, algumas. Isso, ali. Então, quero reforçar aí quem quiser. Temos a melhor participar. garota propaganda dessas bolachas que eu vou te falar. Você viu só? A Rebequinha. Rebequinha, uma bolacha. O vídeo da Rebequinha tá partindo aí, né? Tá subindo aí nas redes. Bolacha do Junel, né, filha? Você gosta? Aí ó, ela é fã número 1 aí das bolachas. E o acampamento também com as crianças. As doações, a gente está arrecadando, né? Nós vamos divulgar, né? Então a gente vai subir depois nas nossas redes sociais esse vídeo também, a forma de entrar em contato com o Junel para ajudá-lo. A gente também, o dono do galpão, ele pediu o galpão para a gente. Então, dia 30 de junho, a gente tem que desocupar. E a gente não sente... eu não me sinto seguro ainda em fazer campanha para pagar um aluguel. A gente não tem dinheiro para pagar um aluguel, não tem para onde ir. E a gente tem orado muito para Deus, né? Então, o que eu peço nesse sentido é uma ajuda em oração, para a gente ter sabedoria, né? Então, enfim, a gente estava tentando ver um espaço aí em parceria com uma outra igreja, não rolou. Então, a gente também está com essa dificuldade que a partir de 30 de junho a gente não tem para onde ir. Vamos orar e talvez orar e o Espírito Santo possa mover Amém. empresários que estão vendo esse testemunho. Amém. Proprietários de galpões, pelas mediações ali, né, de Moema, Campo Belo, isso. essa região. Vamos orar e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar nesses corações, além do que já tem tocado aqui na nossa igreja. E a gente vai poder caminhar mais próximo e poder ajudar muito mais do que a gente tem feito. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Gente, traz aqui. Eu quero... Eu falei pro Junel, a gente... Que legal. Isso. Eu não vou te presentear com bolacha, como a gente faz com todos os nossos convidados, mas eu quero te presentear com essa Bíblia e com este livro. Isso, Teologia do Corpo. Que legal. É um lançamento da Vida Nova, Bíblia da Mulher. Olha aí, que show. Teologia do Corpo vai falar justamente sobre uma questão que nós tocamos aqui. Essa questão platônica, dualista, de focar só o espírito e esquecer do corpo. Então, esse livro vai tratar muito essa questão, que o corpo também é uma parte extremamente importante e faz parte do ser humano, assim como a parte espiritual, o corpo. E o corpo também existe para glorificar a Deus. Que legal. Então, show de bola. Agradeço, viu? Muito obrigado. Um muito bom. E esses aqui são para as suas crianças. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Para eles. Amém? Muito obrigado, viu? Bem, gente, esse foi o nosso Marcas do Espírito com Junel. Vamos orar pela vida dele, pelo ministério dele, e depois a gente vai tirar foto aqui com ele. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho, do projeto, eu já estive lá algumas vezes também, né, nesse galpão, não sei agora onde a gente vai se encontrar novamente, mas a gente vai, né? E o Junel está à disposição e toda vez que eu fui lá, eu sempre fui muito bem recebido, muito bem acolhido, e vamos estar mais próximo do ministério do Junel, do nosso amigo, nosso missionário, e eu tenho certeza de que você não veio aqui em vão hoje. Se você veio aqui hoje, foi para ouvir a história dele, o testemunho dele, e o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela vida do Junel. Te agradecemos, Senhor Jesus, por este ministério. Te agradecemos, Pai, pela disposição dele. Te agradecemos, Senhor, pela obediência dele em andar aonde o Senhor quer que ele ande, Pai. Senhor, que a vida, Senhor, não é fácil como ele relatou aqui, Pai.
tem os seus percalços, tem, Pai querido, os seus dilemas, suas dificuldades, Pai. Tem os vendavais, Senhor, nos mares da vida, mas com o Senhor no barco, tudo vai bem, Pai. Deus, que em nome de Jesus, que a tua boa mão esteja sobre ele e sua família, guardando e cuidando, Pai. Tenho certeza, Senhor, que vidas, Senhor, foram e estão sendo, Pai querido, transformadas pelo testemunho dele aqui hoje, Pai. E também, Senhor, pessoas que podem ajudar, com condições de ajudar, Pai, com generosidade, coração generosos, Pai. E vão entrar em contato com o Juneu, Pai, para abençoar o ministério dele, Pai. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Levante pessoas, Pai. Levante, Senhor, mantenedores, Pai. Levante homens e mulheres com coração, Senhor, que queimam pelo Teu reino, Pai. Que queimam, Senhor, pela missão. Que queimam, Senhor Jesus, por fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos a Ti nesse momento e Te agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Encerramos. Vamos tirar foto?